Som. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 9 e o 10. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Vamos orar. Deus, Pai amado e poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus querido, neste momento, Pai, te pedindo que o Senhor venha, Pai amado, falar conosco, Deus. Fala, Senhor Jesus querido, aos nossos corações. Pai, que estejamos, Senhor Jesus, assim como Samuel, Pai. Aleluia, Deus Santo, dizendo para ti, Senhor, fala que o teu servo ouve. Pai, que estejamos dessa forma, que possamos, Deus Santo, ouvir a tua voz nessa noite. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus. Que não sejam as minhas palavras, Deus Santo e poderoso, mas que seja, Senhor, tudo dirigido pelo teu Espírito Santo. Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Samuel, né? Glória a Deus pela vida de Samuel naqueles tempos. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por minha vida. Glória a Deus por nossas vidas, neste tempo também que estamos vivendo. A palavra de Deus vai nos dizer que Samuel estava vivendo em um tempo difícil. Samuel, a gente já sabe, um servo do Senhor. Sua mãe Ana orava por Samuel, pedia a Deus um filho, e Deus concedeu ali Samuel a ela. E ela fez um voto, nós já sabemos, ela fez um voto, ela disse para o Senhor que se ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho na casa do Senhor. Ela entregaria esse filho para o Senhor, para crescer, para viver, para fazer tudo que o Senhor lhe pedira. E foi assim que aconteceu com Samuel. A palavra de Deus nos diz desta forma. Samuel ele foi crescendo ali, juntamente com o servo do Senhor, o sacerdote Eli. E Samuel ele tinha ali um aprendizado junto com Eli. Ele estava dentro do templo, ele observava, ele ouvia, ele fazia tudo aquilo que Eli falava para ele fazer. E no capítulo 3 aqui de Samuel, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 1, que Samuel ele era jovem e ele servia ao Senhor. Mesmo jovem, mesmo mancebo, Samuel estava ali perante Eli, servindo ao Senhor. Samuel estava fazendo aquilo que o Senhor quisera para a sua vida e aquilo que a sua mãe tinha prometido para Deus. Mas também não era só a questão de um voto, era a questão de propósito. Samuel, mesmo menino, mesmo jovem, mesmo adolescente, eu não sei a idade, irmãos, de Samuel. A Bíblia ela usa aqui o termo mancebo. Mancebo significa jovem, mas eu também li que mancebo naquela época, esse termo mancebo podia ter de 1 a 42 anos, né? Então 42 anos não é mais tão jovem assim de idade, mas é jovem ainda, né? Tenho 40 anos, mas é jovem ainda. E não importa a idade, né? Samuel era jovem, talvez jovem também de experiência. Ele não tinha experiência. E a gente vai ver que a palavra de Deus nos diz dessa forma.
Ele não conhecia ainda a voz de Deus. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer que Samuel está ali e ele ouve o Senhor chamar. Samuel agora está vivendo em um tempo que a palavra de Deus já nos diz nos primeiros versículos, que ouvir a voz de Deus não era mais algo corriqueiro. Ouvir Deus falando, a manifestação de Deus através dos profetas, dos sacerdotes, através de visão, não era algo que acontecia com frequência. O povo ele estava, como nos dias de hoje, virando as costas para Deus. O povo eles estavam pecando, eles estavam escarnecendo, eles não queriam saber mais de Deus. Eles estavam ali, meus amados irmãos, vivendo uma vida de desobediência. E com isso tudo acontecendo, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele já não falava tanto com o povo. O coração de Deus, a gente sabe que se entristece quando a gente age na desobediência, quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, Deus, ele se entristece. E Samuel, ele vivia neste tempo, não tinha mais referência nenhuma. Ele estava em uma época, meus amados irmãos, em que o povo, aleluia, não dava mais ouvidos à palavra de Deus. E ele era um homem jovem, ele era um homem inexperiente. Porém, Deus conhecia o coração de Samuel. Que por mais que sejamos jovens em idade, ou até mesmo em experiência espiritual, talvez você vai dizer assim, Daniel, eu não vou pregar porque eu não tenho experiência para pregar, eu não vou louvar porque eu não tenho experiência para louvar, eu não vou orar porque eu não sei orar, eu não tenho experiência, eu acabei de aceitar a Jesus, eu acabei de entrar no ministério, eu acabei de me tornar um cristão, eu não tenho experiência, mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele olha para o nosso coração. Se há um jovem, se há um mancebo, se há uma pessoa de idade, se há uma pessoa mais velha, um ancião, tem uma pessoa que tem um coração com vontade, o Senhor, ele atende. A gente sabe que lá em Isaías, quando Isaías ouve a voz de Deus perguntando a quem enviarei, ele fala, envia-me a mim. Isaías também, prontidão, disse para o Senhor, envia-me a mim. Ele sabia que ele era um homem pecador, ele sabia que estava no meio de um povo pecador, ele talvez não tinha essa experiência toda, mas Deus viu no coração de Isaías uma prontidão. Aqui no coração de Samuel também não foi diferente. Deus enxergou no coração de Samuel essa vontade, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Eli estava ali no templo e Samuel crescia. A palavra de Deus todo o tempo vai nos dizer, vai nos relatando que Samuel ia crescendo e fazia-se agradável perante o Senhor. O crescimento de Samuel não era para agradar os olhos de Eli. O crescimento de Samuel não era para satisfazer uma vontade do sacerdote. Não, era para satisfazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que Eli, embora fosse um sacerdote, embora ele fosse um homem de Deus, um homem que estava ali no templo, instruindo a Samuel, a palavra de Deus vai nos dizer que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Só que esses filhos de Eli, a palavra de Deus vai nos dizer que eles vinham fazendo aquilo que desagradava a Deus. Deus estava se entristecendo com as atitudes dos filhos de Eli. Deus estava ficando triste com as atitudes dos filhos daquele sacerdote. E a gente já viu e a gente sabe que a palavra de Deus vai nos dizer que de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Deus é sério. Há uma seriedade em Deus. Porque Deus, ele é santo. E muitas das vezes, meus amados irmãos, quando dizemos assim, que há uma seriedade em Deus, que com Deus não se brinca, que de Deus não se zomba, que temos que tomar cuidado com Deus, muitas das vezes ao falarmos isso, parece que queremos passar a imagem de um Deus bravo, um Deus ruim, um Deus, meu Deus do céu, esse Deus é bravo, Deus é sério, com Deus não pode ter uma brincadeira, com Deus não. Muito pelo contrário, exatamente pelo fato de Deus ser sério, exatamente pelo fato de Deus ser justo, exatamente pelo fato de Deus ser santo,
é que Ele quer que nós nos aproximemos dEle. E Ele é tão misericordioso, mesmo com a sua justiça, com a sua santidade, a sua seriedade, a sua bondade, que Ele nos faz nos aproximarmos dEle. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa escutar as vossas orações, mas os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Então a gente entende que Deus, Ele não é um Deus carrasco. Não, de maneira nenhuma. A gente entende que Deus, Ele é um Deus justo, um Deus sério, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso e santo. E Ele se agrada que nós nos aproximemos dEle. Mas o que faz nos separarmos deste Deus tão maravilhoso? O que faz nos distanciarmos deste Deus tão bom? O que faz com que nós não conseguimos ouvir a voz deste Deus? Ou até mesmo sentirmos este peso desta mão misericordiosa? Os nossos pecados, as nossas transgressões. E quando eu digo isso, meus amados irmãos, não porque nos tornamos santos, nós não somos santos, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E aí às vezes você pode dizer, mas Daniela, você falou que os nossos pecados nos afastam de Deus, então fica difícil porque eu sou pecadora. Não, é a transgressão, o pastor já nos explicou aqui sobre a iniquidade. Quando você vai lá e peca e você fica fazendo aquele mesmo pecado repetidamente, quando você simplesmente ignora tudo aquilo que Deus tem falado e você continua pecando e você continua escarnecendo, você continua desobedecendo. Era assim que estavam os filhos de Eli. A palavra de Deus vai nos dizer, eu quero ler juntamente com os irmãos, no capítulo 2, no versículo 23. Voltar só um pouquinho. Capítulo 2, versículo 23, nos diz assim. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Ele sabia. Ele sabia que os filhos dele estavam escarnecendo. Chegou ao seu conhecimento que os filhos dele estavam fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E não somente ele, por si só, fazendo, mas também levando o povo a pecar. Eles também estavam levando o povo a desobedecer a Deus. Eles também estavam fazendo o povo a virar as costas contra Deus. Não bastava ele pecar, ele também induzia o povo. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos ali na presença do Senhor. E nós vemos alguém que está pecando. E não só peca, como faz também o próximo a pecar. Não só peca, não só escarnece, como também chama o outro a pecar, chama o outro a escarnecer, chama o outro a virar as costas para Deus. E Deus não estava se agradando daquilo. Quando chega agora aos ouvidos de Eli, quando chega aos ouvidos do seu pai chama então os filhos e fala, olha meus filhos, aquilo que eu estou ouvindo aí falar de vocês, aquilo que eu estou ouvindo que está acontecendo, essa fama que está correndo aí sobre vocês, vocês estão fazendo o povo do Senhor transgredir. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que ele falou isso para os filhos dele. Ele repreendeu os filhos dele somente verbalmente. A gente pode dizer que ele chamou ali a atenção dos seus filhos. Ele não corrigiu os seus filhos como o Senhor quis que ele corrigisse. Ele se tornou uma pessoa, meus amados irmãos, omissa, ou até mesmo uma pessoa que fechou os seus olhos diante de tudo aquilo que os seus filhos estavam fazendo. E nós não podemos ser omissos, e não podemos fechar os nossos olhos diante de tudo aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Não importa a idade, não é mesmo? O pastor ainda brinca, de vez em quando ele fala que as meninas são mais velhas, já são maiores, mas ele está ali pegando no pé. Os meninos também estão crescendo, estamos ali pegando no pé. Até hoje, eu com 40 anos, minha mãe pega no meu pé. Então, nós entendemos que há uma necessidade do pai e da mãe estar ali em cima. Há uma necessidade de um homem de Deus estar ali observando o que os seus filhos estão fazendo, sim.
Porque Eli, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi repreendido. O profeta chega até ele, agora o profeta fala para ele tudo aquilo que os seus filhos estavam fazendo, chama a atenção de Eli. Mas os seus filhos não queriam mais ouvir a voz de ninguém. Eles não deram mais atenção à voz do seu pai, eles não deram mais atenção à voz de nenhum profeta, eles não deram mais atenção à voz de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 35, que Deus diz assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. O Senhor, meus amados irmãos, repreende ali a Eli, fala o que haveria de acontecer com os seus filhos, fala, aleluia, o que haveria de acontecer com o peso da mão do Senhor sobre a vida dos seus filhos, sobre a casa de Eli, e fala a respeito do servo de Deus que ele levantaria, Samuel. E agora Samuel, ele está na casa do Senhor. Samuel, ele está ali ouvindo a Deus. Samuel, ele está ali entendendo o que Deus tem a falar com ele, através da vida ainda de Eli. E a palavra de Deus vai nos dizer que ao deitar-se, eu quero ler juntamente com os irmãos, no versículo 2 do capítulo 3, que diz assim: sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Então o Senhor agora chama a Samuel. Samuel está ali juntamente com Eli, no seu mesmo lugar, está deitado, ele está sempre no seu mesmo lugar, e a palavra de Deus vai nos dizer que Deus chama a Samuel. Samuel, ainda inexperiente, sem saber quem estava chamando, ele então vai até Eli e fala a Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele fala assim: Samuel, eu não te chamei, volta a deitar-te. Samuel, então, ele volta a deitar-te. E ele ouve novamente chamando: Samuel, Samuel. Samuel prontamente corre novamente, chega até Eli e fala: Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor me chamaste. E ali, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele fala: não te chamei, Samuel, volta a deitar-te. E aconteceu isso por 3 vezes. 3 vezes o Senhor chamando a Samuel. Samuel sem saber que era a voz de Deus. Mas mesmo sem saber que era a voz de Deus, prontamente ele chega até o sacerdote e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor, meus amados irmãos, me fez entender através desta palavra quantas das vezes nós temos ouvido a voz de Deus e dito para Deus: eis-me aqui. Porque muitas das vezes a desculpa que nós temos é que não estamos reconhecendo a voz de Deus. Não estou reconhecendo a voz de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não ouvi Deus falando comigo claramente. Mas você ouviu o pastor exortando, você ouviu o profeta exortando, você ouviu o irmão pregando, você viu a irmã falando, você viu Deus falando através do louvor, você ouviu Deus falando através da oração, você ouviu Deus revelando e você ainda diz: eu não ouvi Deus falar comigo. E mesmo diante de todas essas circunstâncias e desses acontecimentos, que Deus levanta profeta, que Deus levanta o pastor, que Deus levanta um irmão, que Deus levanta uma irmã para nos exortarmos, ainda muitas das vezes temos, meus amados irmãos, a coragem de dizermos: Senhor, eu não te ouvi, ao invés de dizermos: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, porque Tu me chamaste. Eis-me aqui, Senhor, porque eu ouvi a Tua voz. Meus amados irmãos, o Senhor fez eu meditar nessa palavra e entendermos a importância de ouvirmos a voz de Deus.
a prontidão que devemos ter quando nós ouvimos o Senhor falando conosco. Samuel, meus amados irmãos, estava ali, ele antes não questionou, será que esta voz é mesma de Eli? Será que essa voz é parecida com a voz de Eli? Será mesmo que é ele que está me chamando? Samuel prontamente levantou e disse, eis-me aqui. A palavra de Deus vai dizer que depois que Eli ouviu Samuel dizer que foi chamado 3 vezes, ele agora entende quem é que está querendo falar com Samuel. Ele então agora diz para Samuel, olha Samuel, eu não te chamei, mas volta a deitar-te. Volta para o seu lugar. Quando ouvires novamente, se ouvires novamente te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra de Deus vai nos dizer que então Samuel, ele volta a deitar-se no mesmo lugar. E novamente, pela 4ª vez agora, o Senhor volta a chamar Samuel, como das outras vezes. No versículo 9 que nós lemos. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Samuel obedeceu. Samuel poderia ter dito, olha Eli, mas se eu já vim te chamar 3 vezes, você me disse que não é você que está me chamando. E agora você me diz, para me voltar a deitar e se me chamar de novo dizer outra coisa. Será mesmo? Agora que eu já sei que não é você que está me chamando, será mesmo que eu tenho que voltar de novo e esperar ouvir essa voz? Será mesmo que eu tenho que tomar a mesma atitude de voltar para o meu lugar e ficar atento esperando a voz me chamar? Samuel, meus amados irmãos, não questionou. A palavra de Deus vai nos dizer que Samuel, ele em nenhum momento ficou indagando Eli. Ele simplesmente obedeceu. E para ouvirmos, meus amados irmãos, a voz de Deus, primeiro precisamos obedecer. Obedecer ao nosso líder, obedecer ao nosso pastor, obedecer, meus amados irmãos, aquilo que Deus designou para que aconteça dentro da igreja. Obedecermos aquilo que nós estamos ouvindo Deus falar para fazermos. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não sabemos ouvir a voz do profeta. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não sabemos ouvir a voz do pastor, repreendendo e falando. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não temos a humildade de ouvirmos a voz do irmão, da irmã, que humildemente vai nos passar aquilo que Deus quer que ouvimos. Mas queremos ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque não demos ouvidos a estes servos e a estas servas que o Senhor levanta para falar conosco. Agora, quando nos colocamos na posição, igual Samuel, de obedecer, nós escutamos a voz de Deus pela 4ª vez. Samuel, ele volta a deitar-se. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor novamente chama a Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu estou te escutando. Fala, Senhor, eu estou pronto para te ouvir. Quantas das vezes, meus amados irmãos, nós não conseguimos falar em nossas orações. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muitas das vezes nós queremos tanto falarmos com Deus. Queremos tanto falar com Deus tudo aquilo que nós estamos precisando. Falar as nossas preocupações, os nossos anseios, que nós não conseguimos parar para ouvir Deus falar conosco. Ou muitas das vezes em nossas orações não conseguimos dizer para Deus, Senhor, fala, o meu ouvido agora está aberto. Fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Samuel fala desta forma para com Deus, aí Deus começa a falar com Samuel. E a palavra de Deus para Samuel foi, versículo 11. E disse o Senhor a Samuel, eis, aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra
tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos inexcráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Deus disse para Samuel tudo aquilo que ele já tinha dito para o próprio Eli. Deus fala agora com Samuel sobre o que ele iria fazer na casa de Eli, sobre o que ele iria fazer com os filhos de Eli. Eli, meus amados irmãos, não estava mais dando ouvidos à voz de Deus. E muitas das vezes, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Mas a palavra de Deus vai nos relatar aqui que antes que a lâmpada se apagasse, antes que clareasse o dia, até mesmo Eli ali fechando os seus olhos, e a gente sabe que é fisicamente, mas olhando para o lado espiritual, meus amados irmãos, a gente sabe que a lâmpada ela nunca vai se apagar. Para o lado espiritual, a gente sabe que os olhos nunca poderão ser fechados. Os nossos olhos, eles nunca poderão fechar para as coisas que acontecem diante de Deus. Os nossos olhos nunca poderão fechar diante de tudo aquilo que Deus tem falado, e nós temos que estar com os nossos olhos atentos. A lâmpada, ela jamais poderá se apagar. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor Jesus. Se Samuel tivesse preocupado, meus amados irmãos, com a vida dos filhos de Eli, provavelmente, como surgiu, meus amados irmãos, a fama de tudo aquilo que os filhos de Eli estavam fazendo, eu não sei se chegou ou não ao ouvido de Samuel, mas se Samuel tivesse preocupado ali em falar dos filhos de Eli, se Samuel tivesse preocupado ali em dizer, olha Eli, eu não vou nem te obedecer mais, porque olha só os seus filhos como andam. Eu não vou nem dar mais ouvidos para você, porque olha como seus filhos andam. Samuel estava todo o tempo, a palavra de Deus vai nos dizer que ele ia crescendo. Ele ia crescendo. Samuel, ele não crescia numa confusão, ele não crescia debaixo de uma fofoca, ele não crescia debaixo de um ruído, de barulho do inimigo. Samuel, ele não crescia diante dos olhos do homem, ele crescia diante dos olhos de Deus. Samuel ia crescendo e era agradável ao Senhor. Samuel não estava preocupado em agradar, meus amados irmãos, o que as pessoas iriam dizer a seu respeito. Ele estava preocupado em agradar somente ao Senhor. Deus, meus amados irmãos, entendendo agora e sabendo o coração de Samuel, como Samuel era, Deus, meus amados irmãos, que conhece todas as coisas, Deus revela para Samuel tudo aquilo que ele iria fazer. Talvez se olharmos assim, podemos dizer, nossa, mas Samuel tão jovem, Samuel tão menino, tão inexperiente, agora vai dizer isso para o sacerdote. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que Samuel temeu seu coração. É por isso que Samuel temeu, não somente, meus amados irmãos, por aquilo que ele ouviu de Deus, mas para quem ele iria passar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que sabiamente o sacerdote ele fala assim para Samuel, me fala tudo aquilo que o Senhor te falou, não esconda nada. Chamou a Eli a Samuel no versículo 16 e disse, Samuel meu filho, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor faça o bem parecer aos seus olhos. Deus confirmou na boca de Samuel tudo aquilo que ele iria fazer. E Eli ouviu e recebeu tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer. E nós aprendemos, meus amados irmãos, e eu aprendi com essa lição, com esta palavra, que se nós não estivermos com os nossos ouvidos atentos,
Deus não fala conosco. Se não estivermos dispostos a dizermos, fala Deus, porque o teu servo ouve, Deus não fala conosco. É necessário termos disposição para ouvir a voz de Deus. É necessário, meus amados irmãos, estarmos na casa do Senhor, atentos. E aí a gente entende porque lá em Eclesiastes a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Porque quando entramos na casa do Senhor, quando entramos na presença do Senhor, é para estarmos atentos a tudo aquilo que Deus tem para falar em nossas vidas. E não nos preocuparmos com a idade que nós temos quando Deus nos chama. E não nos preocuparmos, meus amados irmãos, com o que vão dizer quando Deus nos chama. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Samuel. E nós sabemos quem foi o profeta Samuel. O que o profeta Samuel fez pela misericórdia de Deus, porque Deus viu o coração dele. Quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias disse que ele também era uma criança. Quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias disse que ele não sabia nem falar. Mas Deus, ele não está procurando, meus amados irmãos, aqueles que sabem falar. Deus está procurando aqueles que falam, eis-me aqui. E dizer eis-me aqui não precisa de teologia. E dizer eis-me aqui, meus amados irmãos, nós não precisamos de muita coisa. Precisamos de um coração grato. Precisamos de um coração sincero. Não significa que nós não vamos ler a palavra de Deus. Não significa que nós não vamos estudar a palavra de Deus. Não significa que nós não vamos buscar aprender cada vez mais. Significa que Deus vai ver um coração sincero. E quando Deus vê um coração sincero, Ele honra. E Deus se agrada. Da mesma forma que Deus se agradou com o coração de Samuel. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos para que quando Deus vier nos chamar, para quando Deus vier falar conosco, possamos ouvir. Não olhemos, meus amados irmãos, se vai Deus usar A, se Deus vai usar B, se Deus vai usar C. Mas que possamos estar com o nosso coração sincero e perante Deus dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Que não venhamos, meus amados irmãos, ter um coração endurecido como os filhos de Eli. Porque quando nós temos os nossos corações endurecidos, quando nós endurecemos o nosso coração e desobedecemos a Deus, nós não ouvimos mais a voz de Deus. Não ouvimos mais a voz de Deus porque Deus se cala. E que não seja dessa forma em nosso meio. Que não seja dessa forma nessa geração que nós estamos vivendo. Porque tudo que nós estamos vivendo de tempos difíceis, Samuel também viveu. E ele mesmo assim estava no templo, fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu não vou me estender mais, porque foi até aqui que Deus colocou no meu coração.